Univesp TV, Universidade Virtual do Estado de São Paulo, disciplina Introdução a Conceitos de Computação. Tema da aula: Portas Lógicas e Expressões Booleanas. Professor Cláudio Fabiano Mota Toledo. Olá, alunas e alunos do curso de Introdução a Conceitos de Computação. Nessa videoaula eu vou falar de portas lógicas e expressões booleanas. A tela é dividida entre a apresentação de slides à esquerda e a miniatura da janela de vídeo do professor à direita. No primeiro slide, o nome da disciplina e o tema da aula. No segundo, o título sumário e os tópicos lidos pelo professor. Bom, vou começar falando a respeito dos computadores e eletricidades, mencionar um pouco a respeito de transistores e o conceito de portas, depois vamos focar em portas lógicas e como fazer construções usando portas lógicas. Na parte de computadores e eletricidades, né, nós podemos ver que há um nível de voltagem em um sinal elétrico, e no caso dos sinais digitais, a gente pode distinguir, discretizar esse nível, né, em dois estados de interesse, associando os valores zeros e uns. Então, por exemplo, o nível de voltagem de 0 a 2 volts pode ser considerado baixo, 0, e um nível na faixa de 2 a 5 volts considerado alto, 1. Então, dessa forma, vocês observem que ao discretizar desse jeito, e nós já mencionamos isso em aulas anteriores, há uma perda do sinal analógico, pois zeros e uns não vão descrever fielmente o sinal analógico como um todo. Novos slides com o título Computadores e Eletricidade. No primeiro, tópicos lidos pelo professor e uma representação com faixas verticais coloridas e intercaladas com código binário. Faixas verdes têm o algarismo 1 e as faixas brancas, o 0. À esquerda, um eixo vertical marca 0 na origem, 2 e 5 no topo. Uma linha vermelha contorna as faixas, passa no topo das verdes, cai para a parte baixa nas brancas e sobe para o topo da verde seguinte, e assim sucessivamente. Uma onda azul representa o nível de voltagem e atravessa as faixas com o início do ponto 2, atinge o ponto 5 nas faixas verdes e cai para 0 nas brancas consecutivamente. No slide seguinte, repete-se a representação com a onda azul irregular, os pontos mais altos nas faixas verdes e os mais baixos nas brancas, todos com variação de amplitude. Porém, ainda assim, a representação através de zeros e uns é vantajosa porque ela tem uma robustez, por exemplo, para lidar com ruídos. Então, se a gente observar aquele mesmo sinal, né, o sinal anterior, agora sofrendo algum tipo de interferência, a gente ainda consegue representar a faixa alta e baixa de voltagem, né, usando esses dígitos 1 e 0. Né? Outra vantagem é que a representação binária nos permite fazer uma associação com a álgebra booleana, né, que vai nos permitir descrever de forma elegante e muito poderosa a atividade, por exemplo, dos circuitos elétricos. Bom, antes de continuarmos, né, eu vou introduzir alguns conceitos importantes. Por exemplo, porta. Porta é um dispositivo que executa uma operação elementar sobre sinais elétricos, aceitando um ou mais sinais de entrada, produzindo um único sinal de saída. E nessa aula nós vamos examinar alguns tipos de portas. Tá? O circuito ele já é uma combinação de portas que interagem, projetada para realizar uma função lógica específica. Então, as portas, no caso, são combinadas em circuitos para poder executar tarefas mais complexas. Podemos realizar, por exemplo, operações aritméticas e armazenar valores, né, desde que a gente combine adequadamente as portas como circuitos, onde a saída de uma porta é usada como entrada para outras portas. Né? Isso se dá por conta do fluxo de eletricidade através do circuito, que passa a ser controlado pela lógica projetada através dessas portas. Tá? Que permitem ou não a passagem desse fluxo de corrente. Bom, a álgebra booleana, como eu já mencionado, é uma notação matemática para expressar funções lógicas baseadas em dois valores. Então, ela facilita a manipulação lógica de circuitos, né, através de uma notação matemática bastante consistente. Né?
O diagrama lógico ele já é uma representação gráfica de um circuito. Cada tipo de porta vai ter seu próprio símbolo, nós vamos entender esses símbolos para poder entender esse tipo de representação. Então, há um símbolo para cada porta. E dessa forma, nós vamos poder conectar esses símbolos através das lógicas inerentes a cada porta, né, e visualizar a lógica como um todo do circuito. Nos slides lidos pelo professor, os conceitos destacados em vermelho: porta, circuito, álgebra booleana e diagrama lógico. Logo depois, um desenho esquemático de um circuito com 3 entradas, 5 portas e 2 saídas. Novos slides com o título Transistores e Portas. No primeiro deles, o tópico que será lido pelo professor e 2 fotos de transistores. O da esquerda tem um capacitor preto com 3 fios metálicos, e o outro tem um fio metálico que passa por dentro de um capacitor cilíndrico e colorido. Bom, falando agora um pouquinho sobre transistores e portas, né? Um transistor é um dispositivo que atua como um fio ou resistor, dependendo da voltagem do sinal de entrada, né? As válvulas, como a gente viu na parte histórica lá da computação, elas eram utilizadas nos primeiros computadores, mas dissipavam grande quantidade de calor, né? Falhavam, precisavam ser trocadas. Já os transistores, eles são muito menores, consomem menos energia e trocam de estado, são capazes de fazer uma mudança de estado em nanosegundos, né? Então, podemos dizer que a computação de hoje, ela deve muito a essa invenção, a invenção do transistor, né? Esse equipamento ele utiliza um material, em geral, um semicondutor, né? Ou seja, um material que não é nem um bom condutor para eletricidade como o cobre, nem um bom isolante como a borracha. Em geral, o silício acaba sendo usado para construir transistores. Bom, então, temos agora o transistor. Vamos falar um pouquinho dele. Ele tem um fio de controle, eletrodos, tá? Ou como aparece no nosso livro-texto, essa parte aqui chamada de coletor, a base, esse símbolo para indicar a terra, onde nós temos o aterramento através de um emissor, e a saída do fluxo de corrente. Bom, então um sinal elétrico ele possui uma fonte, né, como uma tomada, por exemplo. O sinal elétrico aterrado, ele é aquele que flui para a Terra para não causar danos. Então, é aquele que é meio que de conhecimento geral, quando você faz o aterramento de um equipamento, você permite com que o fluxo de corrente vá para a Terra. O que significa isso? Você baixa, você reduz essa voltagem, né? A base, ela regula uma porta que define se há uma conexão entre a fonte e a terra. Já o emissor, ele fica conectado a um fio aterrado e, dessa forma, se o sinal do coletor for aterrado, se nós tivermos o aterramento, ele será puxado para 0 volts. Se a base não aterrar, o sinal se mantém alto. E uma linha de saída é usualmente conectada à linha do coletor, desculpa. Slide com o tópico transistor e uma representação do sistema explicado pelo professor. Um círculo com linhas que simbolizam os componentes do dispositivo. Na parte superior, para fora do círculo, o coletor com uma saída perpendicular à direita. No meio, a base, com um fio de controle que também conecta com a parte externa. E na parte de baixo, o emissor ligado à terra. Dentro do círculo, 2 eletrodos se comunicam através da base, o primeiro unido ao coletor e o segundo ao emissor. Bom, dessa forma, se nós vamos assumir que o valor 1 para quando nós temos o fluxo de corrente, e 0 quando isso não acontece. Então, se o sinal do coletor for ligado à terra pelo transmissor, o sinal de saída será baixo, representando um 0 binário. Se o sinal do coletor se mantiver alto, o mesmo ocorrerá com o sinal de saída, representando um 1 binário. Então, nós vamos usar 1 para o sinal alto e 0 para o sinal baixo. Novo slide com 3 esquemas de transistores. O primeiro é preto, com uma seta para baixo que indica o fluxo da corrente. O segundo tem o fluxo de corrente verde e com o número 1. O terceiro tem o fluxo de corrente amarelo e com o número 0.
O fluxo entra pelo coletor, passa para os eletrodos e sai pelo emissor. No lado direito do slide, uma tabela verdade com as colunas entrada e saída. Na primeira linha, o valor é 1 para as duas colunas, e na segunda linha, o valor é 0 para ambas. Então, dessa forma, nós teríamos aqui essa tabelinha mostrando que nós tivemos uma entrada, 1, e uma saída 1, uma entrada 0, uma saída 0. Isso não quer dizer muita coisa. Então, como que a gente pode combinar, o transistor para ter algum tipo de informação relevante? Então, vamos pegar um exemplo aqui bem grosseiro, assumindo que a corrente vai passar por aqui e sair por aqui, e nós temos essas duas entradas A e B. Slide com uma representação de 2 transistores em série, conectados pelo emissor do primeiro e o coletor do segundo. No fio de controle do primeiro transistor está a entrada A, e no fio de controle do segundo, a entrada B. A corrente entra pelo coletor do primeiro transistor, passa pelos eletrodos, pela conexão dos 2 transistores e pelos eletrodos do segundo até a ponta do emissor, nomeada saída. Conforme o professor avança na explicação, cores surgem no esquema para destacar os componentes do transistor e o fluxo da corrente. Bom, então, se A for 1 e B for 1, temos a voltagem alta, nós temos a passagem, está ligado, digamos assim, e aí o que vai acontecer? A corrente vai fluir através para a saída. No esquema dos transistores, os componentes estão em verde e o fluxo da corrente em vermelho. À direita, uma tabela verdade de 3 colunas, A, B e saída. Na única linha da tabela, o resultado para todas as colunas é 1. A tabela cresce e as cores do esquema mudam conforme o professor explica. No slide seguinte, os componentes do primeiro transistor estão em verde e os do segundo em amarelo. A corrente passa pelo primeiro transistor, mas se encerra na base do segundo. A tabela ganha uma nova linha com os dados: 1 para A, 0 para B, 0 para a saída. Se, por outro lado, o B estiver desligado, essa corrente não vai conseguir fluir. Da mesma forma, se o A estiver desligado, não vamos ter a passagem da corrente. No esquema, o primeiro transistor está com os componentes em amarelo e o segundo em verde. A corrente entra pelo coletor do primeiro transistor, passa pelo primeiro eletrodo e termina na base. Na tabela, uma nova linha com os dados: 0 para A, 1 para B, 0 para a saída. No slide seguinte, os 2 transistores têm os componentes em amarelo e a corrente termina na base do primeiro. Uma nova linha na tabela traz o 0 para todas as colunas. E se ambos estiverem desligados, nada de corrente. Bom, dessa forma, o que acontece? Nós temos aqui, se observarmos essa tabela, do ponto de vista lógico, nós temos um E. Vai ser só verdade quando A e B estiverem ligados. Então, nós temos o conceito da porta lógica E para representar uma combinação de transistores como essa. Ao lado do esquema de transistores, outro desenho esquemático da porta lógica E, semelhante a um plugue de tomada, uma linha vertical, figura arredondada na parte de cima e reta na parte de baixo, e 2 linhas paralelas de saída. Dessa forma, vocês vão encontrar nos livros essa representação de porta lógica, tanto com a notação de conectivo E que vimos nas aulas anteriores, quanto usando esse ponto para representar a conjunção. Então, nesse caso, lembrando, vai ser verdadeiro somente quando as 2 situações ocorrerem, ou, no contexto aqui, as 2 opções aqui, as 2 entradas estiverem ligadas. Novo slide com o título Portas Lógicas, o subtítulo Porta Lógica E, e 2 exemplos de notação da conjunção. A circunflexo B, A ponto B. Abaixo a representação da porta, semelhante a um plugue de tomada, com as entradas A e B
e a saída A, circunflexo B. À direita, uma tabela verdade com os dados. Linha 1, valor 1 para todas as colunas. Linha 2, 1 para A e 0 para B, e 0 para A circunflexo B. Linha 3, 0 para A, 1 para B e 0 para A circunflexo B. Linha 4, 0 para todas as colunas. Vamos ter também, a partir daí, nós podemos desenvolver, apresentar outras portas lógicas para representar esse conceito. Então, nós teríamos aqui a negação, que também pode ser representada, vocês vão encontrar em livros com esse apóstrofo. E aí, o que vai acontecer? Se você tem a entrada ligada, ela vai aparecer como desligada na saída. E se estiver desligada, o fluxo, de alguma forma, vai estar ligado na saída. Slide com o título Portas Lógicas, subtítulo Porta Lógica Não, e 2 exemplos de notação. Sinal semelhante a um hífen com uma linha vertical curta na extremidade direita. A apóstrofo. Abaixo a representação da porta da esquerda para a direita. Uma linha de entrada A, um triângulo equilátero virado para a direita e um pequeno círculo na ponta. E uma linha de saída, negação de A. Na tabela verdade, 2 colunas e os dados. Linha 1, 1 para A e 0 para negação de A. Linha 2, 0 para A e 1 para negação de A. No slide seguinte, as representações da porta lógica ou. Notações: A, V, B. A mais B. Desenho esquemático. 2 linhas de entrada, A e B. Uma figura ogival virada para a direita, que o professor chama de nave, e a linha de saída AVB. E na tabela verdade, os dados. Linha 1, valor 1 para todas as colunas. Linha 2, 1 para A, 0 para B e 1 para AVB. Linha 3, 0 para A, 1 para B e 1 para AVB. Linha 4, 0 em todas as colunas. A porta lógica ou, ela tem esse símbolozinho aqui, nessa navezinha espacial, onde você tem 2 entradas, você tem um ou, o conectivo ou, que nós já vimos, ou esse símbolo da disjunção, que seria o mais, né, a soma. E, da mesma forma, no caso do ou, sempre que uma das opções estiver ligada, a saída vai estar ligada. Então, você não vai ter sempre que um dos sinais você tiver uma das entradas ativadas, você vai ter a saída ativada. Somente quando as 2 estiverem desativadas, você não tem nada na saída. Algumas variantes. Você tem esse símbolozinho aqui na frente do símbolo da porta para indicar a negação, né? Então, nesse caso, nós estamos fazendo a negação da conjunção e aí nós temos a inversão do valor. Então, ele passa a ser 0 quando os 2 estão ligados e 1 se um deles estiver desligado. No slide Porta Lógica Não é, as representações. 2 formas de notação. Hífen com uma linha vertical, abre parêntese, A, circunflexo, B, fecha parêntese. E, abre parêntese, A, ponto, B, fecha parêntese, apóstrofo. Desenho esquemático semelhante a um plugue de tomada. As linhas de entrada A e B, uma figura em formato de letra D maiúscula, um pequeno círculo de negação e uma linha de saída com a notação hífen com uma linha vertical, entre parênteses, A circunflexo B. Na tabela verdade, os dados. Linha 1, 1 para A, 1 para B e 0 para negação da conjunção. Linha 2, 1 para A, 0 para B e 1 para negação da conjunção. Linha 3, 0 para A, 1 para B e 1 para negação da conjunção. Linha 4, 0 para A, 0 para B e 1 para negação da conjunção. No caso da negação do ou, nós vamos ter a mesma ideia, podendo apresentar desse jeito, com essa notação aqui, e mesma coisa, vai ser 0
quando os dois estiverem ligados ou, no caso, se um deles estiver ligado. Só vai ser um quando ambos estiverem desligados. No slide porta lógica não ou, as duas formas de notação. Hífen com uma linha vertical, abre parêntese, AVB, fecha parêntese. E, abre parêntese, A mais B, fecha parêntese, apóstrofo. Desenho esquemático. As linhas de entrada A e B, figura da nave, pequeno círculo de negação, linha de saída com anotação, hífen com uma linha vertical, abre parêntese, AVB, fecha parêntese. Na tabela verdade, os dados. Linha 1, 1 para A, 1 para B e 0 para a negação da disjunção. Linha 2, 1 para A, 0 para B e 0 para a negação da disjunção. Linha 3, 0 para A, 1 para B e 0 para a negação da disjunção. Linha 4, 0 para A, 0 para B e 1 para a negação da disjunção. Ambas as entradas estiverem desligadas. Agora, uma outra porta lógica, que seria o ou exclusivo, SHOR, onde, nesse caso, é aquela opção lógica que às vezes a gente confunde muito quando está aprendendo a lógica do ou, né? Que o ou exclusivo é, sim, aquele onde você só tem uma opção de escolha. É uma ou outra. Você não pode ter ambos. Então, nesse caso, o sinal vai ser 0 se ambos estiverem ligados ou se ambos estiverem desligados. E vai ser 1 se um deles estiver ligado. Então, essa é a opção em que você quer realmente escolher entre uma ou outra de forma excluindo uma das opções. Você não vai poder ter ambas. No slide sobre porta lógica ou exclusivo SHOR, anotação, abre parêntese, A mais circulado, B, fecha parêntese. Desenho esquemático. As linhas de entrada A e B, cortadas por uma curva perpendicular a elas, a figura da nave, e a linha de saída, abre parêntese, A mais circulado, B, fecha parêntese. Na tabela verdade, os dados. Linha 1, 1 para A, 1 para B e 0 para A mais circulado, B. Linha 2, 1 para A, 0 para B e 1 para A mais circulado, B. Linha 3, 0 para A, 1 para B e 1 para A mais circulado, B. Linha 4, 0 em todas as colunas. Bom, dessa maneira, nós temos agora, vamos voltar a fazer uma ligação entre transistores e portas. De que forma? Vamos relembrar aqui, né, os termos. Nós temos o coletor, a saída, identificar aqui o coletor, a saída, o coletor do fluxo, a saída, a entrada, quando a gente vai estar ligando ou não a base, o aterramento aqui, o símbolozinho de aterramento. E aí o que vai estar acontecendo nessa brincadeira? Se eu estou ligando nesse design aqui, nesse esquemático, a corrente vai estar fluindo para a Terra, vai estar aterrada e nada vai sair. Ou seja, a minha entrada é 1, a minha saída é 0. Por outro lado, se eu desligo, não vai ter passagem da corrente. Então, ela vai fugir por aqui, pela saída. Eu vou ter 1 na saída com 0 na minha entrada. Ou seja, a negação está representada aqui. Estamos vendo esse símbolo em termos de transistor. Slide com o título Transistores e Portas e o subtítulo Transistor para porta não. No canto direito, o desenho esquemático, uma linha de entrada, triângulo equilátero virado para a direita e com um pequeno círculo na ponta, e uma linha de saída. Abaixo, 3 esquemas de transistores. No primeiro, balões identificam os componentes. No topo e para fora do círculo, o coletor com uma saída para a direita. Na parte esquerda do círculo, a entrada.
e na parte de baixo, externa ao círculo, a terra. No segundo transistor, a entrada é verde e com o valor 1. O coletor é 1 e a saída é 0. O caminho da corrente está destacado em vermelho. Inicia no coletor, passa pela base e desce até a terra. No terceiro transistor, a entrada é amarela e com valor 0. O coletor e a saída têm valor 1. E o caminho da corrente, em vermelho, começa no coletor e vai para a saída à direita. Bom, então agora nós vamos começar a construir com essas portas lógicas. Então nós vamos fazer aqui uma combinação de transistores para a porta não E. Nesse caso, o que vai acontecer aqui? Eu tenho, se eu ligar ambos, eu ligar as duas entradas, eu vou ter o aterramento, 0 na saída. Por outro lado, se eu desligar os dois, eu vou ter a fuga para 1, certo? E o mesmo vai acontecer se eu ligar um e desligar o outro. Slide com o subtítulo Transistor para não E. No desenho esquemático, duas entradas, A e B, figura semelhante à letra D maiúscula, um pequeno círculo e uma linha de saída com a notação hífen com uma linha vertical. Abre parêntese, A, circunflexo, B, fecha parêntese. Abaixo, 3 esquemas de 2 transistores conectados verticalmente. No primeiro, em linhas pretas, estão identificadas a saída no topo e as duas entradas à esquerda. No segundo esquema, as entradas estão verdes e com o valor 1. A saída é 0. O caminho da corrente começa no primeiro coletor e desce até a terra. No terceiro esquema, as entradas estão em amarelo com valor 0 e a saída é 1. O caminho da corrente começa no primeiro coletor e acaba na saída logo à direita. Agora vamos pensar na negação do OU. Bom, nesse caso, vamos pegar esse esquemáticozinho aqui. Nós vamos ter o coletor, vamos ter a saída aqui e as entradas. Bom, nesse ponto, o que vai acontecer? Se eu desligo uma e ligo o outro, bom, ele vai fazer o aterramento por onde está ligado. E a minha saída vai ser 0. Então, reparem, considerando um OR, eu teria aqui verdadeiro. Mas como é negado, a minha saída ficou 0. Do ponto de vista lógico, está ok. Se eu desligo os dois, a minha corrente não vai ter como ser aterrada. Ela sai. Então, eu tenho uma saída 1. Novamente, 0 e 0 para o OU seria 0. Estou negando, ele vai ficar 1. E a gente está vendo, então, aqui como que essa lógica funciona de uma maneira bem consistente, né, com a maneira como você faz o design usando esses transistores, certo? Slide com o subtítulo Transistor para não OU. No desenho esquemático, duas entradas A e B, figura da nave com um pequeno círculo na ponta direita e uma linha de saída com a notação hífen com uma linha vertical, abre parêntese, A, V, B, fecha parêntese. Abaixo, 3 esquemas com 2 transistores que dividem o mesmo coletor e estão conectados horizontalmente por uma única saída à direita. No primeiro esquema, os componentes em linhas pretas. No segundo esquema, a entrada do primeiro transistor está em amarelo, com o valor 0. A entrada do segundo em verde com o valor 1. E a saída tem valor 0. O caminho da corrente começa no coletor, vira para a direita, entra no segundo transistor e desce até a terra. No terceiro esquema, as entradas dos 2 transistores estão em amarelo e com valor 0. E a saída vale 1. O caminho da corrente começa no coletor e acaba na saída à direita. Bom, dessa forma, nós conseguimos fechar um ciclo que é apresentar as ideias básicas de como que a lógica booleana está relacionada com as portas lógicas,
Vimos um pouquinho de como isso, então, se reflete com os transistores, tá? E na próxima aula vamos estar explorando os circuitos combinacionais. Espero que tenham gostado da aula e nos vemos na próxima. univesptv.com.br.